E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos ler aí 1 Crônicas, capítulo 5, também capítulo 6, para o vídeo. É extenso 6, hein? A descendência de Ruben. Quanto à descendência de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Ficou melhor. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos, e dele houver brotado um príncipe e líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel. Os filhos de Joel foram Semaías, pai fundador de Gog, que deu origem a Simei, pai de Mica, que foi pai de Recaías, pai de Baal, que gerou Beera e a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, conduziu cativo para o exílio. Beera foi um dos príncipes dos Rubenitas. Os seus irmãos, de acordo com seus clãs, quando se registrou a genealogia, foram Jeiel, o chefe, e Zacarias. Bela ben Azaz, Bela filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles habitaram em toda a região que vai desde Aroé até o monte Nebo e Baal-Meon. A leste tomaram posse do território que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, porquanto seus rebanhos haviam prosperado e crescido muito em número nas terras de Gileade. No governo do rei Saul, lutaram contra os agarenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Gade. Ao leste da tribo de Ruben, estabeleceu-se a tribo de Gade, que ocupou desde a região de Bassa até Salcá. Joel tornou-se o primeiro chefe de clãs em Bassa, e Safã foi o segundo. Os demais foram Janai e Safate. Eis, portanto, os parentes deles, por família tribais: Mical, Mesulão, Seba, Jorá, Zacá, Zia e Eber. Foram 7 ao todo. Eles foram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Janoa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que os filhos de Jesisai, neto de Jada e bisneto de Bus. Ai, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe da casa de seus pais. Eles se estabeleceram em Gileade, em Bassã, e em suas aldeias e povoados, como também em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses foram devidamente registrados segundo as suas genealogias durante o governo de Jotão, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, rei de Israel. Guerra entre as tribos transjordânicas. As tribos de Ruben, os Rubenitas, assim como as tribos de Gad, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés possuíram juntas 44.077 guerreiros experientes nas batalhas. Eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Lutaram contra os agarenos e também contra Getu, Napis e Nadab. Durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Tomaram os agarenos, o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e ainda fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus.
Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. A idolatria e sua punição. A meia tribo de Manassés habitou naquele território e se multiplicou desde Bassa até Baal-Hermon, até Seni, o monte Hermon. Eles foram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Issi, Iliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram guerreiros corajosos, homens ilustres e chefes de tais famílias. Contudo, agiram com infidelidade para com o Deus de Israel e dos seus antepassados, e se prostituíram, prestando culto e seguindo os deuses dos povos pagãos que o próprio Deus havia exterminado de diante deles. Por essa razão, o Deus de Israel moveu o espírito de Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a conduzir as tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés para o território da cidade de Ala, Abor, Ara e para ribeiro do rio Gozã, onde vivem até hoje. Os descendentes de Levi, 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E estes foram os descendentes de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar deu origem a Finéias, Finéias gerou Abissua, Abissua gerou Buqui, Buqui gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amazias, Amazias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimais, Aimais gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo edificado pelo rei Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Cefanias, e Cefanias foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando Yahvé, o Senhor, por intermédio de Nabucodonosor, aprisionou e exilou os habitantes de Judá e de Jerusalém. Portanto, estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Issá, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os grupos familiares dos levitas, de acordo com as casas tribais de seus pais. De Gerson, seu filho Libni foi pai de Játer, que foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá, Joá foi pai de Ido, Ido foi pai de Zera, e Zera foi pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab foi pai de Corá, Corá foi pai de Assi, Assi foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Ebiaf, Ebiaf foi pai de Assi, Assi foi pai de Taate, Taate foi pai de Uriel, Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. De Eucana nasceram dois filhos, Amassai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai, Zofai foi pai de Nate, Nate foi pai de Elibe, Elibe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana, que gerou Samuel. De Samuel, Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o genitor de Uzá. Uzá gerou Simei, Simei foi pai de Agias, e Agias foi pai de Asaías. Os levitas, adoradores e músicos. São estes dois homens que o rei Davi encarregou de dirigir o canto de adoração a Yahvé no templo do Senhor, depois que a arca da aliança foi transferida para lá. Né? Coisas que estão aqui, que estavam lá na história do rei Davi, né, em 2 Reis, se não me engano, que não aparece lá, mas está aqui com uma explicação diferenciada de lá, beleza? Então é necessário ler a Bíblia toda para você poder começar a definir a ideia da Bíblia, né? Começar a entender, começar a esquadrinhar as ideias na sua cabeça e você começar a compreender ela. Os adoradores se revezavam
nos seus deveres de ministração do louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. São estes os nomes dos servos que ali ministravam louvor, junto com seus filhos. Do grupo de família de Coate, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Gerom, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofanias, filho de Taate, filho de Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, que foram os filhos de Jacó e Israel. À direita de Emã posicionavam-se seu parente Asaf, regente do segundo coro, filho de Berequias, filho de Simei, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Atá, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gersom, filho de Levi. Dentre os membros do grupo de família de Merari, à esquerda de Emã, posicionava-se seu parente Etan, regente do terceiro coro, filho de Quise, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, que era filho de Levi. Então aqui no capítulo 6, fala sobre os sacerdotes, né, dos descendentes dos sacerdotes e também dos levitas, músicos e o que prestavam serviço diante da tenda do encontro. Seus colegas e parentes, outros levitas, tinham a responsabilidade de zelar por todo o serviço do tabernáculo do templo de Deus, foi o que eu acabei de falar. A descendência de Arão. Contudo, Arão e seus descendentes eram os encarregados oficiais da apresentação das ofertas de incenso e dos holocaustos, os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo, pelos sacrifícios de propiciação, por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram, portanto, os descendentes de Arão, que foi pai de Eleazar, pai de Finés, que foi genitor de Absua, pai de Buqui, pai de Uzi, que gerou Zeraías, pai de Meraiote, genitor de Amarias, que foi pai de Aitube, pai de Zadok, que gerou Aimás. Os territórios dos levitas. Essas foram as cidades e as regiões outorgadas aos levitas para que nelas habitassem em paz. Dentre os descendentes de Arão, as famílias tribais dos coatitas foram sorteadas em primeiro lugar. Foram-lhes precedidas as terras de Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram entregues a Caleb, filho de Jefoné. Sendo assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libne, Jati, Estemoa, Ilém, Debi, Asa, Jutá e Bet-Senues, com todos os seus campos ao redor. E da tribo de Benjamim receberam Geba e Gibeão, Alemete e Anatote, com todos os campos e pastagens ao redor. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. 10 cidades situadas no território da metade da tribo de Manassés, do oeste, foram dadas mediante sorteio ao restante do grupo de famílias de Coate, clã por clã. Clã por clã, cadê? Me perdi aqui, mas vou me achar. Achei. Para os descendentes de Gerson, família por família também, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Isacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés do leste, que habitavam na região de Bazã. Os filhos de Merari, de acordo com seus clãs, receberam igualmente por sortes tiradas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Deste modo,
os israelitas deram aos levitas essa cidade com todos os seus respectivos campos e pastagens ao redor. Outorgaram-lhe essa cidade que são mencionadas anteriormente, nome por nome, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, todas entregues mediante sorteio. Do grupo de família de Coate, algumas receberam no território da tribo de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem. Siquém, uma típica cidade para abrigo de fugitivos que ficavam na região montanhosa de Efraim, a cidade de Gezer, Joquemeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E no território pertencente à metade da tribo de Manassés do oeste, eles receberam a cidade de Aner de Bileão, com todas as terras de pastagens e campos que ficavam ao seu redor. Os filhos de Gerson, os gersonitas, receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés do leste: Golá, na região de Bazã, e Astarote, com todas as suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Isacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com todos os seus campos ao redor. Da tribo de Ásia, Masal, Abdon, Acuque e Reob, com as suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Naphtali, Quedes, nas terras da Galileia, Amon e Kiriataim, com todos os seus campos adjacentes. Ao restante dos filhos de Merari, os meraritas entregaram. Da tribo de Zebulon, Rimon e as respectivas áreas de pastagens. E da tribo de Ruben, do lado oriente do Jordão, a leste de Jericó, deram Bezer no deserto, bem como seus campos, Jazer também suas respectivas áreas de pastagens. Quedemote e Mefate, igualmente com seus campos e áreas de pastagens. Da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Manaim, Esbom e Jaza, com todos os seus respectivos campos e pastagens, né? Os levitas, eles não trabalhavam, né? Eles não tinham, eles não receberam terra como herança, porque a herança deles era servir no templo de Deus, né? Na época na tenda do encontro. Então as demais tribos que receberam as terras, eles davam uns pedaços para eles poderem ali, né, plantar e cultivar, porque o trabalho dele, a herança dele era servir no templo de Deus, beleza? E aqui nós finalizamos o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.